Olá, estamos aqui juntos hoje para mais uma mensagem e essa mensagem será rápida, tá certo? E eu hoje coloquei aqui nesse ambiente, eu coloquei o ambiente da cozinha para conversar com você. Por que na cozinha? Porque é na cozinha que quando vem pessoas que a gente gosta muito, né? Vem visitar a gente fica batendo um papo, a gente faz aquela mesa gostosa. E ontem tive uma visita aqui em casa que nós passamos a tarde inteira aqui, entendeu? Na mesa, tomando café, comendo bolo, batendo papo. E foi até o final do dia isso. Então a cozinha é um lugar que também a gente recebe as pessoas com uma certa intimidade, né? Pessoas que realmente a gente coloca dentro da intimidade do nosso lar. E hoje é uma conversa assim que eu coloco você dentro da intimidade da minha cozinha, da minha nova cozinha. Já tive outros vídeos aí que eu gravei na cozinha também, e faz muito tempo que eu não gravo na cozinha assim, né? E hoje eu falei assim, eu já almocei e tudo, eu falei assim, hoje eu vou gravar esse vídeo na cozinha, tá certo? A mensagem de hoje que eu trago para nós meditarmos está no livro de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19 até o 25. Lucas 19, 25. É o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 16, do 19 ao 25. Você anote aí, tá certo? E antes de eu ler, eu quero falar sobre uma coisa com você. Essa mensagem hoje, ela é bem direcionada à dor deste século, à depressão, entendeu? Aquela dor assim, aquela luta que ninguém acredita que ela existe, mas só quem tem dentro de si sabe o quanto ela é forte. Ou então aquelas pessoas que pensam assim, elas olham para os seus problemas e dizem assim, até quando, não tem mais fim. Eu tento por aqui, eu tento por ali e não tem mais fim. Então, eu vou mudar minha pulseira de mão para você ver que bonitinho, ó. Uma homenagem aos autistas, né? Eu fiz essa tatuagem aqui, uma homenagem aos autistas. Então, como eu tô dizendo para você, as pessoas têm N situações, problemas financeiros, problemas de saúde, saúde na família, problema amoroso, problema de emprego, que perde o emprego e fica aí anos sem conseguir uma saída, uma solução, entendeu? Enfrentando coisas que no dia que tudo isso passar, porque tudo passa nessa vida, né? Você vai parar e vai pensar, poxa, eu não acredito que eu passei por tudo isso. Eu não acredito que eu passei e eu venci. Então, essa palavra vem para nós hoje, para nós que vivemos frente a esse problema do século, essa depressão, que muitos pensam que é mimimi, mas não é não, gente. Tem gente que não fala e se fecha em casa só para si, se isola da sociedade porque não quer mais ficar dando explicação. Chegamos a uma situação que a gente não quer mais dar explicação para ninguém. E a gente fica com problema sozinho, porque nem dinheiro para pagar um psicólogo não tem, entendeu? Vai na rede pública, dependendo da linha que o psicólogo que está lá estiver tratando, vai entortar mais ainda a sua cabeça, porque eu vou dizer uma coisa para você. Cada caso é um caso. E infelizmente, até para ser psicólogo, precisa ter a sensibilidade em que terra vai pisar. Eu já passei uma vez por uma psicóloga que ela me jogou na beira de um abismo, entendeu? Ela me jogou uma carga 1000 vezes mais pesada do que o que eu tinha e me jogou na beira do abismo. Eu fiquei com ódio mortal de psicólogo. Não tô aqui querendo criticar a tua profissão, não, mas a verdade é essa. É a linha que ela defendia, entendeu? E depois de um tempo fui obrigada a passar em outro psicólogo, fui quase amarrada para aquele psicólogo. E eu desabafei para ele por que eu não queria passar nele, por que eu não queria psicólogo. E aí o que aconteceu? Ele estudou o meu problema, ele leu as minhas particularidades e foi meu psicólogo por 5 anos. Hoje ele não trabalha mais na rede pública. Dr. Cláudio Santana, pessoa excelente aqui em Mogi das Cruzes. Ele tem um consultório particular, mas ele faz a leitura daquilo que você é, porque cada caso é um caso.
E é aquilo, né? Se é para você ir no psicólogo e te jogar em uma carga pior, melhor você não ir. Então, às vezes, também você tem que olhar para o céu. É onde quase ninguém mais quer olhar nesse século. E lá tem um psicólogo que ele sabe direitinho a palavra certa para você na hora certa. E eu vou falar para você que quando você estiver pensando assim, por que a minha vida nada dá certo? Por que eu tento aqui e não dá certo? Por que eu tento ali e não dá certo? Por que eu já fiz essa tentativa por esse lado e não deu certo? Eu tenho tantos anos de vida e nunca nada deu certo. Todas as portas que eu bati são portas que quando se abriram não tinha nada do outro lado, era nada, ia caindo no nada. Eram portas que se abriram e eu fiz acontecer, mas acabou estragando, não deu certo. Bom, eu quero dizer uma coisa para você. O psicólogo dos psicólogos lá do céu nos diz hoje, no livro de Lucas, versículo 16, diz assim, no versículo 19: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Então o mendigo ficava na porta do rico e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Olha que situação, gente. Olha que triste. Ele morria dia após dia na porta daquele rico. Jazia dia após dia, quer dizer, morria dia após dia na porta daquele rico, comendo das migalhas que se lhe desse. Aconteceu, porém, o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Entendeu esse versículo, né? Seio de Abraão. Para os judeus, quando você morrer, você vai encontrar lá Abraão. Por quê? Quem estava contando essa parábola aqui, do rico e do mendigo, era Jesus. Jesus estava ali entre os seus seguidores, entre aquele povo, e ele estava contando aquela parábola. Então, Jesus, como era judeu também, ele não ia falar que você vai chegar lá e encontrar Jesus, porque ele ainda não tinha ido para a cruz e não tinha ressuscitado, correto? Então, para eles, aquele que morre na justiça de Deus é recebido por Abraão, entendeu? Vamos lá, que é o pai da fé. E o rico morreu e foi sepultado. Quer dizer, aqui você já desconfia, né? Quer dizer que o mendigo, o Lázaro, foi recebido por Abraão e levado pelos anjos, né? E já o rico foi sepultado. Então aqui já tem alguma coisa de errado, tá? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro em seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me esfregue a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Eu vou ler apenas até aqui, porque o 25 é o motivo dessa reuniãozinha minha com você aqui hoje. O versículo 25. Eu não vou entrar no mérito que rico não vai para o céu e pobre vai para o céu. Não existe nada disso, entendeu? Eu não vou pegar por esse lado, porque não é o que eu venho falar para você hoje. Tá certo? Não é, e nem quero deixar essa imagem para você. Se você está começando a gerar essa imagem na sua cabeça, apaga, porque não é isso que eu estou dizendo. Vamos focar apenas no porquê a pessoa sofre a vida inteira, como foi o caso de Lázaro. Aquele mendigo recebeu um nome, o rico não, tá? Então a gente está falando, focando em cima do mendigo, em cima da dor, certo? Em cima da depressão, em cima do sofrimento, em cima da derrota, em cima de uma vida que nunca teve nada. É isso. Essa mensagem foca em cima dessa pessoa, por isso ele recebeu um nome. O nome dele é Lázaro. Bem,
Ele sempre sofreu, ele não tinha condição de comprar comida, ele não tinha condição de comprar remédio, ele não tinha morada, ficava lá morando na porta, lá na rua, e nunca teve uma pessoa com condição financeira que tirasse ele da rua, que levasse ele para um abrigo, que cuidasse dele, que levasse no médico, que desse uma boa comida, que desse uma boa roupa. Ou seja, uma pessoa dessa vive numa depressão profunda, numa falta de esperança total. Na vida, aqui ó, na mente dessa pessoa, não existe saída. E ela pode tentar qualquer coisa, porque tudo nela já mostrou a derrota. Por quê? Se ela se aproximar, o cheiro dela fede diante das pessoas, ninguém quer. Se ela for estender a mão, ninguém vai querer dar nada porque tá com feridas, com úlceras abertas. Ela vai tentar trabalhar como se ela tá doente, ninguém vai dar serviço para ela por causa daquela condição. Entendeu? Então, se for pedir comida, vão dar resto. Porque, infelizmente, tem pessoas que pensam porque é mendigo, porque mora na rua, vamos dar o resto. Ó, sobrou aqui, ó, essa marmitex sobrou, vamos fechar, vamos levar para aquele seu homem lá que tá deitado lá debaixo da marquise. Então é isso, tem gente que pensa assim. E quem recebe tudo isso, que é o homem, no caso aqui, Lázaro, vai ficando em depressão. Porque essa não é uma vida boa, certo? Você começa a ter uma depressão muito grande quando existe lá dentro da sua mente um pequeno corredor, ainda que pequeno que seja, que você não sabe lidar com isso, que você não alcança o seu objetivo. A frustração é muito grande e aquela depressão toma conta da sua mente. Sem falar no plano espiritual, que as coisas ruins também vão dominando a sua mente a tal ponto que fica tudo sem visão, sem esperança, sem expectativa, sem nada. Então o que acontece? É assim que nós vivemos quando estamos numa profunda tristeza. E a gente fala assim, para que eu vou para a igreja? Para que eu vou receber oração? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer aquilo? Se a minha vida nunca tem solução, se a minha vida nunca sai disso. Eu já tô com 35 anos, tá na mesma. Eu tô com 45 anos, tá na mesma. Eu tô com 68 anos, tá na mesma. Então, sempre tem esse caminho de resposta, não é? Então, só que eu vou dizer uma coisa para você. Você tem que ouvir o que Jesus falou. E você não quer ouvir o que Jesus falou. Entendeu? Ele deixou bem claro aqui. O versículo 25 é uma coisa poderosa. Olha só. Disse-lhe, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Por quê? A gente se pergunta por que tem tanta gente rica, tanta gente que viaja pelo mundo afora, por que tem gente aí que tem do bom e do melhor em casa, que mora em casa rica, por que tem gente que tem um bom emprego, pode não ser rico, mas tem um bom emprego, chega até a aposentadoria, eu não consigo nem me firmar no emprego. Por que tem gente que consegue sair, ter o prazer de sair e vai na loja fazer compra de roupas e calçados? Que toda vez que eu penso que eu vou conseguir, eu perco o emprego, eu tenho acabo o gás na minha casa, não é? Isso que falam? Então, eu ouvi uma pessoa falar assim pra mim: isso é pra quem pode, não é pra quem quer. Eu vou dizer uma coisa pra você: não é bem assim, não é pra quem pode e não para quem quer. Isso daí é pra quem Deus dá. Entendeu? É Deus que dá o bem e que não dá o bem. Ele não dá o mal. É Deus quem dá o bem ou ele não dá o bem. Por quê? Tem um objetivo para isso. E não é para que eu e você sofra. Nós precisamos entender que Deus está acima de nós. Ele está acima de nós. E tem gente que reluta de ouvir o que Jesus falou. Olha só. Disse-lhe, porém, Abraão, filho, lembra-se de que recebeste os teus bens em tua vida. Então tem gente que recebe mesmo, porque Deus resolveu que vai ter, entendeu? E Lázaro igualmente, ele recebeu o quê? Os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Tá vendo só? É isso que acontece. A gente fica lutando na vida para ter, para ser. E o que acontece? Não entende que essa vida daqui não é eterna. Aqui nós vamos morrer. Aqui nós vamos envelhecer, vai criar pé de galinha, olha, vai ficar com mancha na pele, vai começar a cair tudo, entendeu? O que que acontece? Aqui não somos eternos, mas o nosso espírito, nosso espírito é eterno. E lá é o importante. Então, tudo que você adquirir aqui, tudo que você tiver de maravilhoso aqui, todo mundo vai te invejar. Porém, você não vai levar isso para a eternidade. Não vai levar. Não vai.
entendeu? Você tem perfumes importados, você tem aí carteira importada, um sapato de couro alemão, entendeu? Só que eu vou dizer uma coisa para você, não vai levar. Ó, que notícia infeliz, né? Porque lá não tem lugar para essas coisas, entendeu? O espírito não vai precisar dessas futilidades. O que é que o espírito vai precisar? Do consolo, porque essa vida aqui é terrível. Então, quando a gente sai, a gente se liberta. A gente se liberta. Lá em Apocalipse 7,14 diz que Deus enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais tormento, não haverá mais dor. Acabou. Acabou completamente isso. Entendeu? Então, voltando aqui a essa palavra. As pessoas não querem ouvir o que Jesus falou. Não quer. Então, não tem como depois que morrer ficar achando que tem que ser assim, assado, assim, assado. Ai, mas e a minha família, como é que vai ficar? Não tem conversa. Não tem como mudar isso, entendeu? Olha só, é tão forte isso que você precisa olhar para o céu, você precisa parar hoje, com os teus hábitos e começar a prestar um pouco atenção no que é que Jesus deixou para nós, porque é muito importante. Olha só, no versículo 31, depois de tanto que o rico falava, mas precisa mandar alguém na minha casa para avisar os meus 5 irmãos, para eles deixarem de se envolver tanto com riqueza e maldade, etc, etc, e começar a ter um pouco mais de misericórdia com as pessoas. E Abraão falava, não adianta, não tem como mandar ninguém, entendeu? E ele já tem lá na terra quem fale, tem os profetas, tem Moisés significa lei, né? Quer dizer, a lei significa o quê? Os estatutos, a Bíblia, tem tudo. Os profetas, tem as igrejas, as pessoas têm que aprender a ouvir. E aí é que vem o segredo do versículo 31, diz assim: Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, porque ele queria que fosse um espírito lá avisar, entendeu? Quer dizer, se você não consegue aqui, você vai apelando para outras coisas. Aí ele falou assim, tão pouco se deixarão persuadir. Aí é que vem. Aqui Jesus já previa que ele ia morrer e ia ressuscitar para deixar tanta mensagem maravilhosa pra gente. E o que acontece? Muitos não acreditam até hoje. A teimosia continua. Então ele fala assim, tão pouco se deixarão se persuadir. Quer dizer, ninguém vai convencê-los. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quem é que é esse alguém que é ressuscitado entre os mortos? Jesus. Aí ele ressuscitou dentre os mortos e tem todo um conhecimento pra gente e as pessoas continuam teimando, entendeu? E aí ficam aí reclamando das desesperanças da vida. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vou indicar pra você um livro meu, que é esse aqui, ó. O que Jesus falou, tá vendo? O que Jesus falou. Ele está à venda no site Clube de Autores. Eu vou deixar o link aí embaixo para você. Sabe o que é esse livro? É de uma série que Deus me deu para escrever, que Jesus me deu para escrever, aonde a gente foca no que Jesus falou nos 3 anos que ele esteve de ministério aqui, vivo na terra caminhando. Que tanto que ele nos ensinou e que tanto as pessoas ignoram. Então, eu já fiz essa publicação, tá certo? Que você vai encontrar lá, olha que bonito. E eu já estou escrevendo um outro da mesma série do que Jesus falou, certo? Porque as pessoas precisam colocar atenção, gente. Nós não pertencemos a esse mundo, aqui é uma passagem muito rápida. Olha só, no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 11, o apóstolo Pedro, que caminhou com Jesus, ele disse assim, ó: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Sois peregrinos e forasteiros. Gente, a nossa vida não é essa. Põe isso na cabeça. Ó, no Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, Davi, o rei Davi, o sábio lá, o rei Davi, né? O sábio era o filho dele, mas o rei Davi escreveu assim, ó:
Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Olha o quanto a gente precisa conhecer. Somos peregrinos, precisamos conhecer de Jesus, para que lá na frente nós sejamos consolados. Eu termino por aqui essa mensagem. Ela realmente não é longa, mas eu quero te dizer, para de olhar no seu problema e começa a ver o que Jesus tem falando para você. Começa procurando o que Jesus tem para te orientar. Porque por mais que você não consiga nada até o final da sua vida, quando você começar a sua vida eterna, que você vai começar a sua vida eterna quando você sair daqui, você será consolado. Mas você precisa escolher esse consolo. Ah, como que eu vou escolher esse consolo? Eu vou escolher esse consolo me conformando com a minha doença, me conformando com a minha pobreza, me conformando com a minha miséria? Não é isso. Não escondas de mim os teus mandamentos. Vai atrás do que Deus tem para você. Vai atrás do que Ele tem para te ensinar. Porque eu vou te dizer uma coisa, enquanto o Lázaro esteve terrivelmente sofrendo lá no portão da casa do rico, ele não foi pecar, você sabia disso? Ele não foi lá roubar, ele não foi invadir a casa do rico, ele não ficou maldizendo o nome de Deus na porta do rico, ele não ficou fazendo nada, gente, nada. Ele ficou sendo lá aquilo que ele era, entende? Aquilo que ele era. Então ele não teve tempo para coisa errada. Então, não tenha tempo para coisa errada, tá? Não tenha tempo para coisa errada. Se você for lá e descobrir os mandamentos de Deus para sua vida, você vai ter tempo para coisa boa. E aí aquilo que nunca aconteceu na sua vida vai passar a acontecer, tá certo? Vai mudar completamente a sua visão do que é o mundo, do que é você, do que é o seu espírito e do que é Deus. E o poder da palavra do que Jesus falou aqui na terra, tá certo? Eu agradeço a sua atenção. Ore todas as noites, ore todos os dias e agradeça. A gratidão tem que fazer parte da sua vida, tá bom? Tchau e até o nosso próximo vídeo. Ah, curte aí, faz esse favorzinho, tá? E outra coisa, se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, compartilha com essa pessoa. E se você gosta das minhas mensagens, que tem muito mais no meu canal, se inscreve e toca o sininho aí de todas, tá bom? Vai ser uma bênção a gente estar junto aí nas outras mensagens, tá certo? Então, brigadão, hein? Tchau, tchau. Até a próxima.